podcast do Operador de Produção Offshore. Estou aqui hoje com meu amigo Andrezão, mestre André, né? Olá, bem-vindos a bordo do podcast. E também nossos convidados, Diegão. Boa noite a todos. O Elric. Boa noite. E o Silas. Boa noite a todos. Então, rapaziada, eu queria saber de vocês como vocês já estão ambientados na área offshore, já estão atuando, já atuaram. Conta um pouco mais sobre a experiência de vocês na área offshore. Perfeito. Começando com o Diego? Pode ser, não? Fechou. Perfeito. Então, eu atuo em atividades correlacionadas à área offshore há cerca de 10 anos. Trabalho hoje como projetista de tubulação e executo levantamentos com laser scan 3D também. Bom, eu estou na linha onshore, tenho pouco tempo em Macaé e consigo a oportunidade de entrar na linha offshore e estou tentando migrar para a linha onshore. Estou na linha onshore e estou tentando migrar para a linha offshore. Isso aí. Bom, gente, eu estou há 3 anos no mercado do óleo e gás. Eu iniciei como aprendiz em uma multinacional. Hoje continuo nela, mas como terceirizado, sigo. Eu já estou como técnico de preservação, na preservação de turbomáquinas, turbinas a gás especificamente, motores de indução e coisas mais. Eu faço a preservação especificamente e manutenção preventiva desses equipamentos. Tiago, cara, essa área de petróleo e gás é uma área muito fascinante, cara. Eles usam ar comprimido, não é isso? Ar comprimido, Exatamente. Em que lugares a gente pode utilizar ar comprimido numa plataforma de petróleo? Excelente pergunta. Quer falar algo sobre, Diego? Então, o ar comprimido ele faz parte do sistema que é considerado sistema de utilidade, né, da plataforma, onde nós vamos estar atuando, fazendo uso em válvulas pneumáticas, todo sistema que utilize, necessite, né, de pressão nesse sistema, eventualmente a gente pode estar utilizando o ar comprimido, dentre outros usos. Eu acredito que vocês podem falar um pouco sobre o compressor, né, que é uma da... Pontuando muito do que o Diego falou, o ar comprimido como um todo, ele é importante para toda a operação da plataforma, literalmente, né? Porque o acionamento de uma válvula não só aciona ela, é acionada para que algo seja liberado. Exatamente. Seja, por exemplo, seja a ativação de um flare, pode ser utilizado de diversas formas. Já entrando na questão de compressores, nós temos muitos compressores. Nós temos compressores que misturam o ar com o óleo, nós temos compressores também que se utilizam apenas do ar para gerar o próprio ar comprimido. Nós temos compressores de parafuso rotativo. Esses compressores funcionam de forma inversa. Nós temos 2 parafusos rotativos, geralmente um paralelo ao outro, no caso em cima, horizontalmente. E nisso eles trabalham em conjunto, de forma inversa. Nisso, o ar que é tirado, no caso da própria atmosfera, é misturado com óleo, é comprimido, depois esse óleo é retirado e nós temos a geração do ar comprimido. E depois a gente parte para a distribuição e armazenamento e a gente pode abranger mais. Então, É bom saber dessa área aí, uma área que vem crescendo muito no mercado, né? Muitas pessoas mudam de cidade para poder entrar nessa área. Vejo muitas inovações e hoje também com essa questão da preservação ambiental. Então, acho que é muito importante estar sempre frisando e sempre atento às novas tecnologias. Cara, essa área de petróleo e gás, além de mexer com toda a economia do país, né, do mundo, a gente tem muita característica tecnológica utilizada na plataforma de petróleo. Inclusive, o gás, né? O gás ele é extraído dos poços, ele chega na plataforma e passa por alguns equipamentos, não passa? Sim, perfeito. Na verdade, todo o processo, desde a extração do óleo até a questão do armazenamento dele, envolve a questão do gás. O gás ele é injetado, né, no poço para gerar pressão no poço. Nós temos 3 linhas, geralmente, para cada poço, onde se encontra um umbilical, que seria o de controle, nós temos a linha de serviço e a linha de produção. A linha de serviço, constantemente, nós injetamos gás nela a fim de aumentar a pressão na nossa linha de produção. Após isso, a gente ainda faz a separação dentro do processo do óleo em si e dentro disso a gente gera muito gás. Hoje tem sido um fenômeno no Brasil, por exemplo, a questão do gás está sendo explorado em alguns projetos, até na região aqui de Macaé mesmo, quanto ao aproveitamento
sendo passado através de gasodutos em terra e sendo utilizado como energia, já que existe grande produção desse gás durante todo o processo. E mesmo com a queima consciente que a gente realiza, por exemplo, num processo de flare, a gente ainda tem muito gás a ser utilizado aí no dia a dia. Gás que a gente utiliza normalmente aí, né, no nosso dia a dia em casa mesmo. Cara, você citou o flare, né? O flare é um equipamento importantíssimo numa plataforma de petróleo. Perfeito, e ele justamente faz link ao que o Silas falou, sobre essa questão do uso do ar comprimido para alguns dispositivos de segurança, como as válvulas que trabalham com esse tipo de calibração e alguns instrumentos também. Basicamente o flare ele faz a queima consciente do gás que está sendo gerado dentro de uma plataforma e transforma em dióxido de carbono e vapor de água na ponta dele. Então eu tenho uma entrada de hidrocarbonetos, metano, butano, que são gerados dentro desses vasos onde estão sendo estocados o óleo ou dentro do processo em si, e eu converto isso de uma forma ambientalmente correta, por assim dizer. Então eu estou causando um impacto menor à questão da natureza também e toda a biodiversidade em volta da plataforma. E o mais interessante de tudo que a gente está falando aqui, todo esse processo ele é regulado por normas de segurança, né, cara? Então, isso é muito importante porque durante a extração para poder gerar o ar comprimido, né, esse ar tem que ser ressecado, tem que passar pelo processo de purificação para poder ser utilizado. E uma das normas, a norma internacional, que é a ISO 8573, ela regulamenta isso. Mas por quê? Porque assim, como o colega falou, quando o compressor ele capta o ar da atmosfera e aí passa pelo processo de rotação, helicoidal, tem um processo para poder girar essa rotação, usa-se óleo. E aí, o próprio ar da atmosfera também contém o H2O, porque gera vapor, né? Quando já tem a rotação, aquece o ar e aí vai aumentar a quantidade de H2O. E aí também tem a questão do óleo. Então, você se misturar o óleo e a água, e aí precisa passar para fazer com que o ar fique puro, para tirar o ar comprimido. No momento que esse ar é captado, aí há a secação do ar e para poder ser armazenado. E aí é onde entra a questão da normalização, a ISO 8573, porque, como o colega falou, não é só usado para equipamentos pneumáticos, mas ele também é usado para proporcionar um hidrante. Então, se durante uma plataforma tiver um incêndio, para a água poder chegar até a chama, tem que ter pressão. E aí é onde é usado o ar comprimido. Então, tenho uma dúvida que eu saber de vocês. Quais pontos da unidade ela é utilizado o ar comprimido? Assim, um maquinário, em quais pontos da unidade ela vai atuar, vai estar presente? A elaboração do pode falar comigo. O ar comprimido ele pode ser utilizado em diversos, como nós falamos, do mais simples ao mais técnico, por dizer, ou mais crucial para o funcionamento da plataforma. Por exemplo, podemos ter plantas que vão ter pistolas de ar. Simplesmente seja para tirar poeira, simplesmente seja para descontaminar, às vezes, alguma peça, alguma coisa. Nós também podemos utilizar o ar comprimido em muitas ferramentas pneumáticas. Por exemplo, nós temos agulheiros pneumáticos. Nós precisamos, literalmente, puxar linhas de ar. Por exemplo, se eu fazer um trabalho no próprio flare que a gente tem citado muito aqui, eu tenho que fazer um trabalho lá em cima, geralmente eu puxo uma linha de ar até lá em cima e a partir disso eu trabalho com aquele equipamento pneumático. Então é muito complexo dizer no geral, porque assim como ele pode ser utilizado para fazer um serviço em uma máquina, Sistemas de pintura, né? Sistemas de pintura, verdade, também sistemas de pintura, mas ele também é utilizado em toda a planta de produção em outras áreas também. Nós temos compressores principais da plataforma também, os quais eu não vou conseguir abordar completamente porque já entra numa questão mais processual, algo mais realmente do processo da planta da plataforma.
Mas nessa questão, assim, um escopo mais aberto, geralmente seria isso, essa atuação das válvulas, como já foi citado, e a gente tem essas ferramentas pneumáticas, até seja propriamente uma parafusadeira pneumática, que nós utilizamos muito também. Então, com relação ao que você falou, ela praticamente é o coração de uma unidade, né? Está presente em todas as áreas. É uma veia, né? Sim. É uma veia da unidade, entendeu? Então está presente. Se acontece um problema e a manutenção, como que é feita? Tem que parar a produção, ela continua a produção da unidade, porque a unidade é 24 horas, ela tem que estar trabalhando sempre, todo momento operando. Como que é feita a manutenção desses aparelhos? Como que é a questão da parada? Saber de vocês. Perfeito, muito bem. Eu acho que a gente enviou para vocês. Você conseguiria colocar para mim a imagem do compressor, por favor? O compressor, Isso. A gente escolheu especificamente o GA45 mais 125. É um compressor dataloscópico. É uma empresa que fabrica, né? Temos, entre outras várias, mas nós escolhemos esse compressor para falar sobre ele. Nada específico, mas é um compressor que é muito utilizado em diversas plantas, né? Posso tentar aqui abrir aqui? Tranquilo, sim. A gente pode desenvolver aí. Sim, Esse aqui, não tá aqui. Cadê? Eu conseguiria pegar? Claro. Perfeito, sem problema. Ele mesmo. É o compressor atlascópico GA45 mais 125, como já foi citado, né? Ele é de parafuso rotativo. E que a gente pode ver ele no geral, né? A gente pode ver o motor elétrico dele, a gente pode ver também a parte já mais elétrica dele, o painel de funcionamento dele. Aqui mais à frente eu coloquei onde mostra bem diretamente os parafusos rotativos trabalhando, o reservatório de óleo. E nisso, no geral, se tratando especificamente do compressor, é uma manutenção geralmente o que é feito? A gente desliga o compressor, espera aí uns 30 segundos, né, dá uma olhada geral. No caso, a gente tem que retirar ou drenar o óleo, né, para a gente poder trabalhar nele a partir disso. Aí a gente vai fazer a limpeza, no caso, né, desses parafusos rotativos, já vai fazer a limpeza geral do compressor, verificar como estão os filtros e também trocar os filtros, que é muito importante, porque como o próprio Yorick falou, é uma norma Trinolon para que se siga uma certa qualidade desse ar que é gerado, né? E a partir disso a gente também vai conferir a parte elétrica dele. Então a gente vai medir tensão para ver se está chegando correto, vai ver se os cabos não tem nenhum problema, vai ver se... Até a própria isolação é possível também a gente medir para ver se está de acordo, para ver se está realmente tudo correto. E também a parte do próprio compressor, a gente também pode tirar a água que se acumula nele, porque é gerada também e ela acaba ficando acumulada no compressor. Então a gente também pode fazer retirada dessa água que se acumula. Geralmente as pessoas criam uma rotina de se tirar essa água semanalmente, é o ideal. Cara, o interessante que eu percebo é que você tem um recurso, né, tem a facilidade de fazer toda essa manutenção, e você não tem só um compressor a bordo, você tem vários compressores que permitem que você faça a manutenção em um e continue todo o processo sem perda de produção para os outros compressores. Se eu não me engano, acho que tem uma foto de um vaso que eu dei. Sim. É um knockout drum. É o knockout drum ou vaso separador, né? É muito importante no processo também. O vaso separador é extremamente importante. Ele costumeiramente nas unidades, a gente não possui só um vaso separador também para esse processo, dado o volume que a gente tem de rejeitos de gás, né, dentro do processo do processamento de óleo em si. E basicamente ele utiliza a física, né, o uso de alguns filtros, obviamente, para poder estar elevando o gás e deixando só a parte líquida no fundo. Por que ele faz isso? Caso ele não gere isso e exista líquido na tubulação de flare, pode gerar um fenômeno chamado bola de fogo na formação do flare. Dentro da tubulação do flare, não é o ideal que exista oxigênio. Então a gente tem alguns requisitos de limpeza desse gás antes de estar passando diretamente para acontecer a purga, né? Como a gente chama, que ele está purgando os hidrocarbonetos e transformando em dióxido de carbono. Perfeito. Então, assim, uma dúvida também que eu tenho, eu queria saber de vocês com relação ao flare, porque, como eu citei já, né, hoje em dia a gente tem muita preocupação com o meio ambiente e o flare não pode queimar constantemente. Tem um tempo determinado que esse flare fica em atividade? Sim. Na verdade, o que fica aceso são os pilotos. Acredito que tem uma imagem para ilustrar eles. Os pilotos eles ficam
em volta ali da região de saída do gás do flare, e eles ficam constantemente acesos, e esse nível de queima ele vai acontecer de acordo com o que a unidade vai sofrer com a expansão dos gases armazenados dentro da planta. Então, se a gente tem um excesso, por exemplo, nos tanques de gás, dos tanques de óleo, na verdade, com a variação de pressão, a gente vai acumulando gases que podem ser perigosos ali. Inclusive, a gente pode ter a formação do H2S na unidade. Então, é muito importante a liberação, a queima e o aproveitamento desses gases. Hoje em dia, com as novas tecnologias, hoje nós contamos com 5, geralmente, modelos de flare principais, onde o último é o sônico. A queima tende a ser muito mais inteligente e ele tende a queimar em bem menos tempo, porque não é recomendado que exista uma queima constante no flare, inclusive a níveis de controle de qualidade do que está sendo queimado no flare. Então é importante se atentar a isso de forma ambiental, como todo tipo de rejeito da plataforma tem que ser tratado de uma forma adequada para não causar danos ao meio ambiente. Esse equipamento é um equipamento muito importante de segurança para todo o processo da planta, porque qualquer descontrole que tem, qualquer vaso, em qualquer equipamento, o flare despressuriza e mantém É o processo de blanketing que eles chamam. toda a produção com segurança. Exatamente. Uma coisa que você falou é a questão assim, se caso danificar o compressor, tipo, falando na linha offshore, estão em alto mar, então assim, não pode ter parada, ela funciona 24 horas. Aí, vamos falar, pode ser que um dia chegue a quebrar, são máquinas, né? Então tem que ter manutenção. Mas na plataforma, a norma de segurança ela é seguida de forma bem severa. E aí é onde entra a NR13, que regulamenta os vasos de pressão. O problema não é só quebrar, mas também, se caso não tiver uma supervisão, se caso não houver uma fiscalização constante, se uma válvula tem todos esses vasos de pressão, porque ela armazena um ar comprimido e é uma pressão, então, se caso uma válvula que ela serve como escape, ela ficar obstruída, pode haver uma explosão. E isso pode danificar toda a plataforma. Então, a NR13, ela exige que haja um profissional especializado para supervisionar que haja nesses compressores anotações quando foi feita a supervisão, quando foi feita a manutenção, quem é o responsável, tem que ter placa de identificação sobre o modelo, porque no momento em que houver um possível início de falha, tem como controlar. Acho muito interessante o que você falou sobre segurança. A gente pode abordar até também a questão do lock, né? Sobre serviços, porque sabe que ele me lembrou, não sei se vocês já viram esse caso, Piper Alpha, que se recordam que foram fazer um serviço em uma linha, tamponaram uma linha, se eu não salvo engano, no fluidicero, foram fazer a passagem de serviço, só que não passaram o serviço da forma correta. A linha ficou tamponada, precisaram da linha, abriram ela, só que o fluente estava lá. Resumo, vazou, falhou e a gente teve um desastre que foi para Piper Alpha. Pô, até bom vocês falarem isso, porque a gente tem um mestre, né? Um técnico de segurança na mesa, ele tá bem contente de saber de vocês da questão da segurança, né? Que tá em primeiro lugar em todas as áreas, em qualquer área que a gente for trabalhar, a segurança vem em primeiro lugar. Não, Andrezão? Então, tem uma frase que a gente usa muito a bordo, que é: nenhuma atividade é tão importante que não se possa fazer com segurança. Verdade, verdade. Então, eu queria agradecer vocês pela entrevista. Pô, vocês estão acima da média, né? Acredito que a aplicação foi boa, entendeu? Ficou bem explicativo, assim, eu pude entender bem, entendeu? Agradecer o mestre André, presente aqui, nosso especialista, né? Técnico de segurança do trabalho. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder expressar o nosso conhecimento e aprender também, porque conhecimento nunca é demais, né? Isso aí, vamos pra cima, vamos pra cima. Bem-vindos a bordo. Bem-vindos a bordo.